Capítulo 52. Segurando o queixo com o cotovelo apoiado na mesa engordurada de um restaurante do Bowery, Joe observava a garçonete, uma mulher desmazelada, carrancuda, com um vestido horroroso e um avental manchado, que praticamente jogou sobre a mesa pratos da especialidade do dia. Costeletas de porco, batatas cozidas e ervilhas. 25 centavos cada prato, ela disse seca. Joe e Brandon racharam a despesa e lhe entregaram o dinheiro. A mulher guardou as moedas no bolso sem agradecer. Reabasteceu os copos com uma cerveja fraca e espumante. E depois marchou para a cozinha berrando ordens para um infeliz ajudante de garçom. Ela era como a maioria das pessoas que Joe encontrara durante a sua primeira semana no apinhado Baixo East Side, nova-iorquino. Rudes, inflexíveis, esgotados pela luta constante para viver dentro de um orçamento. Brandon atacou a costeleta. Joe cortou-a, sem o mesmo entusiasmo. O que há de errado com você? Por que não come? Perguntou Brandon, desviando os olhos do prato e olhando para o amigo. Joe deu de ombros. Acho que estou sem fome. Você vai encontrá-la, afinal está aqui há poucos dias. Já faz uma semana, retrucou Joe suspirando. Uma semana inteira e nada. Falei com um policial e ele sugeriu que eu batesse de porta em porta na 60 Ward, ao sul da Walker Street. Ele disse que muitos irlandeses vivem lá. Percorri toda a área e nada. Achei uma dúzia de Finnegan e 2 Michael, mas nenhum era o Michael certo. Um outro policial que conheci me disse para tentar no West Side, numa vizinhança chamada Chelsea e numa outra chamada Hell's Kitchen. Mas ele acrescentou que não seria fácil e que eu tomasse cuidado com algumas ruas. Estou preocupado com ela, não consigo evitar. E se ela não encontrou o tio e se estiver por conta própria em algum lugar, ela não sabia lidar com cidades grandes. Nunca tinha saído de Whitechapel até o dia em que a levei a East End. Ela é só uma mocinha, com uma criança para cuidar. Talvez esteja morando em algum quarto imundo de um lugar medonho chamado Hell's Kitchen. Cristo, Brandon, eles vão comê-la viva. E se eu estiver errado, e se ela não veio para Nova York? Você está fazendo uma tempestade em copo d'água, disse Brandon. Claro que ela está sã e salva com o tio. Pelo que você me disse, ela só podia ter vindo para cá. Continue procurando, não desista. Tudo o que você precisa é achar o homem e achando-o, acha ela. Você procurou naquela lista telefônica. Aquela que o camareiro do navio falou? Procurei, mas é uma lista só de profissionais, médicos, advogados e outros. De qualquer forma, escrevi para todos os Finnegan que encontrei nela, mesmo que ninguém seja o Michael. Eles podem conhecê-la, não é? E as missões irlandesas e as sociedades beneficentes. Minha mãe disse que se eu fosse até a Filhos de São Patrício, se estivesse em dificuldades, o Bloch, um cara que conheci na pensão dos imigrantes, falou a respeito da sociedade gaélica. Ele soube que o pessoal de lá estava coletando nomes e endereços dos irlandeses de Nova York para que os novos imigrantes consigam encontrar os parentes. Vou até lá esta tarde, depois que checar alguns nomes em West Twenties. Acho que devo continuar procurando em East Side antes de ir para o lado oeste. É uma boa ideia, disse Brandon, ainda atacando furiosamente a costeleta. Ao falar, sua faca se partiu em duas. O cabo bateu com força na borda do prato e o virou,
espalhando comida para fora. Isso não é uma costeleta, é um pedaço de pau. Joe riu, mesmo com seu desânimo. Agora você está em Nova York, seu palhação em irlandês. Ah! Revoltado, ele recolheu a comida de cima da mesa com o guardanapo. Aqui, disse Joe, empurrando seu prato pela mesa. Fique com o meu. E como foi sua manhã? Teve sorte? Talvez, respondeu Brandon de boca cheia. Na noite passada conheci um cara num bar. Ele disse que um sujeito chamado McLean está construindo uma via subterrânea. Estão contratando 200 homens só para começar. E outros 200 homens no mês que vem. O cara disse que eles estão procurando homens com experiência em mineração para colocar dinamites, escorar túneis e coisas assim. Nunca fiz nada disso, mas posso erguer uma picareta e trabalhar com uma pá melhor que eles. Você acha que vai conseguir um emprego? Acho. O superintendente falou que gostou do meu jeito. Recomendou que eu voltasse amanhã de manhã. Acho que vou conseguir. Em todo lugar que fui era sempre a mesma coisa. Não temos nada para você, irlandês. Ou então é de homens que a gente precisa, não de asnos, irlandês. São todos folgados e engraçadinhos. O senhor precisa de algum mensageiro? Quer que eu vá buscar cigarros? Quer que engraxe seus sapatos? Apareceu na mesa deles um menino aparentando uns 10 anos de idade. Ele estava descalço e vestia uma camiseta esfarrapada e cheia de remendos. Joe colocou displicentemente a mão no bolso, à procura de um níquel, e depois o deu para o garoto, esperando que ele fosse embora. Mas o garoto olhou de maneira intimidadora. Não quero esmola. O senhor não tem um trabalho para mim? Joe tentava pensar em alguma coisa quando Brandon disse: por que não contrata ele para procurar Fiona? Brandon, ele só é uma criança. O que ele vai fazer? Percorrer o West Side sozinho? Eu sei como encontrar pessoas, senhor. Toda semana, por mais que minha mãe esconda o dinheiro para o aluguel, meu pai foge com ele. E sempre o encontro. Uma vez eu o segui pelo rio até Weehawken. Qual é o nome da moça? Vou achá-lo para o senhor. Vou achá-la para o senhor. Joe olhou para o menino. Ele estava magro, provavelmente faminto. Lembrava Joe com a mesma idade, ávido para trabalhar, para mostrar seu valor. Está bem, então. Joe começou a falar, mas suas palavras foram cortadas pela garçonete. Olhe só você, seu ratinho de esgoto, ela gritou. Já lhe disse para não entrar aqui. Ela puxou o garoto pela orelha. Vou entregá-lo para o cozinheiro cuidar de você. Ele vai lhe dar uma boa surra. Talvez isso lhe sirva de lição. Espere um minuto, senhora, disse Joe puxando o menino pelo braço. Nós estamos tratando de negócios aqui. As únicas pessoas permitidas aqui são os fregueses pagantes, replicou a mulher. É proibido vagabundos, são ordem do cozinheiro. Ele é nosso convidado, disse Joe. Vamos pagar uma refeição para ele, faz parte do trato. A garçonete balançou a cabeça visivelmente contrariada, mas liberou a presença do garoto que se sentou com rapidez. O especial do dia? Ela perguntou. Não, muito obrigado, disse Brandon. Queremos contratá-lo, não matá-lo. Traga um sanduíche. Qual você quer, rapazinho? Quero 2 Coney Island, com mostarda, cebola e chucrute e uma porção de feijão. Jesus! Graças a Deus não vou dormir perto de você esta noite, disse Brandon. O que você quer beber? Perguntou a mulher. Meio litro de cerveja num caneco gelado. Não confie tanto em sua sorte, filhinho. Então, um refresco. Enquanto esperavam a refeição, Joe e Brandon ficaram sabendo que o garoto chamava Ed e que ele morava num cômodo na Delancey Street com a mãe, uma operária de fábrica, o pai desempregado e 4 irmãos. Joe lhe disse que precisava encontrar um homem, Michael Finnegan,
um comerciante e sua sobrinha Fiona. Deu 20 centavos ao garoto e este prometeu encontrá-los. Tão logo acabou de comer, perguntou o endereço de onde Joe estava hospedado e depois tomou seu rumo. Talvez esse garoto o surpreenda, disse Brandon, olhando para Joe. Ele não pode fazer nada pior que já fiz, rebateu Joe. Brandon recostou-se na cadeira e limpou a boca com o guardanapo. E disse, bem, eu também vou tomar meu rumo. Tenho que comprar um bom par de botas de couro para o meu novo emprego e um chapéu novo. Um chapéu? Para quê? Brandon sorriu de modo maroto. Esta noite eu vou visitar os Ferrara. E você precisa de um chapéu novo para visitar o Alf e o Fred? Não, seu idiota, os dois são apenas um pretexto. Quem eu quero mesmo ver é a Angelina. Vai sonhando, rapaz. Já esqueceu que o Alf e o Fred conviveram com você? Eles sabem quem você é, nunca permitirão que você se aproxime da irmã deles. Veremos. Eles se despediram. Brandon se dirigiu para o centro da cidade e Joe seguiu na frente. À medida que Joe caminhava, seu humor melhorava. As casas de cômodos do Baixo East Side davam lugar às elegantes moradias de Gramercy Park, e ele se sentia menos preocupado, até mesmo um pouco otimista. Algumas regiões da cidade eram realmente lindas e essa era uma delas, sim. Nova York tinha o seu lado difícil, mas também era um lugar excitante. Visto pelos olhos de Brandon, Alf e Fred, um lugar cheio de promessas e esperanças, era um lugar de recomeço, um lugar para se moldar uma vida nova, um lugar de segundas chances, talvez até mesmo para ele. Enquanto caminhava pela Irving Place, uma altercação entre alguns operários e um superintendente de obras chamou sua atenção. O que há de errado com vocês dois? São surdos? Já falei para vocês tirarem o primeiro letreiro e colocarem o outro no mesmo lugar, o da galeria de arte. Eu pensei que os dois deviam estar afixados um debaixo do outro, disse um dos homens. Joe olhou para o motivo da discussão. Era um lindo letreiro pintado à mão. Afixado na frente de uma casa de tijolinhos rosa chá, estava escrito. Ela está lá em cima, disse o chefe. Vai descer daqui a pouco. Foi ela que me disse para tirar o letreiro logo. Vai apertar os meus culhões quando vir o que vocês fizeram. E depois eu aperto o de vocês. Vou ajudá-los. Vocês sabem como ela é. Preguem o letreiro logo. Joe balançou a cabeça rindo. Fosse quem fosse a dona daquele lugar, só podia ser uma megera. Seguramente ela aterrorizava aqueles homens. Ele seguiu em frente na direção da 23ª Rue Street, onde encontraria um tal de M.R. Finnegan, um negociante de produtos para mercearia, um homem indicado pela dona da pensão, talvez fosse quem ele procurava. Capítulo 53. De pé no centro de uma sala de provas, espelhada, Fiona olhava de cara para o espartilho que vestia. Eu não quero isso, detesto espartilhos. Eles pinicam, ela disse. Madame Eugène, a costureira mais famosa da cidade, não prestava atenção no que ela dizia. O importante não é o que você quer, e sim o que o vestido requer, retrucou a costureira. Apertava os lábios e fazia Fiona circular, apreciando o efeito do espartilho, até que balançou a cabeça em sinal de desaprovação. Simone, ela gritou. Logo apareceu uma mocinha esbaforida com um porta-alfinetes no punho. Sim, madame. Aperte isso, só pare quando eu mandar. Fiona podia sentir os dedos ágeis da garota desfazendo o nó nas costas e segurando os cordões. De repente, a garota apoiou o joelho no seu traseiro e puxou os cordões. Pare, ela protestou. Está muito apertado. Não vou conseguir sentar, nem comer, nem mesmo pensar. Madame Eugène manteve-se imóvel.
No dia do seu casamento você não vai poder sentar, para não amarrotar o vestido, nem comer, para não manchá-lo, e muito menos pensar. Assim você vai arruinar o seu lindo rosto com as rugas de expressão. No seu casamento você poderá fazer uma coisa, ficar maravilhosa. Um pouquinho mais, Simone, disse pressionando as laterais do espartilho. Simone deu uma última puxada. Enquanto ela fazia isso, a madame se colocava na frente da peça da roupa, agarrava os seios de Fiona e os elevava. Agora, ela ordenou. Simone amarrou os cordões e de repente Fiona se viu com os seios enormes e empinados. Meu Deus! Estão 2 vezes maiores do que quando cheguei aqui, disse Fiona virando-se para Mary e Madge sentadas nos divãs atrás dela. Olhe só você, exclamou Madge. É maravilhoso. Vou comprar um igual de Madame e Simone. Fiona voltou-se outra vez para o espelho com a fisionomia preocupada. A droga do espartilho a deixava espremida, restringia seus movimentos, confinava-a. Ela não conseguia respirar. Com um lamento de frustração, desamarrou os cordões, arrancou o espartilho e jogou no chão. Enterrou o rosto nas mãos e tentou conter as lágrimas. Rapidamente, Mary colocou-se ao lado dela. Fiona, o que há de errado? Ela perguntou. Fiona olhou-a com os olhos marejados. Nada, ela respondeu. Nada? Então por que você está chorando? Nick devia estar aqui, Mary. Ela disse completamente desolada. Para me ajudar com o vestido, eu já devia estar aqui. Ele até anotou a data na agenda dele. Na última vez que estivemos juntos, ele prometeu que viria. Sem ele, como vou saber se o vestido está bom? Se ele disse que vinha, é claro que virá, disse Mary. Tenho certeza de que chegará atrasado. Não, não é isso. Ele não está atrasado, ele não vem. Eu não o vejo desde o dia que discutimos, foi há uma semana. Ele não virá hoje, nem irá ao casamento. Mary e Madge se entreolharam preocupadas. Fiona tinha falado para elas da briga horrível que tivera com Nick. Elas foram muito compreensivas. Ficaram do lado dela e também acharam que Nick não tinha sido gentil em dizer todas aquelas coisas. Ela mesma ainda estava zangada pelo modo com que ele a tratara, o modo que ele usou para importuná-la. E ela também ainda se sentia zangada, porque ele estava com a razão, embora não admitisse isso. Fiona não queria se desfazer do chá, mas não tinha escolha. Depois da briga dela com Nick, ela perguntou outra vez a Will por que teria que se confinar e criar os filhos fora da cidade. Argumentou que para ela era muito melhor se manter como estava, até mesmo depois do nascimento dos bebês. Ele disse que isso estava fora de questão e explicou de novo que as mulheres da classe não podiam ser vistas em público com um barrigão. Além disso, se ela não fosse cuidadosa, isso poderia exauri-la e por isso muitas mulheres perdiam os seus bebês. E como é que ela poderia dar conta ao mesmo tempo de ser mãe e cuidar dos negócios? Will alegou que entendia o trabalho dela, entendia o que estava por trás de tudo, mas insistia que aquela parte da vida dela tinha terminado. Ele era um homem rico, mais do que capaz de suprir as necessidades dela. Ele foi inflexível e ela não ousou tocar outra vez no assunto. Confinamento, ela odiava esta palavra. Soava como uma sentença de prisão. No lugar em que havia crescido, as mulheres não ficavam confinadas durante a gravidez. Os barrigões não eram incomuns naquela vizinhança, onde as famílias eram enormes.
O que tinha de vergonhoso nos adoráveis barrigões, cheios e redondos, como as velas de navio infladas? As pessoas sabiam o que havia dentro deles e também como ficarão cheios. A mulher podia se manter reservada se ela quisesse, mas a evidência devastadora e inquestionável acabava aparecendo em 9 meses. Os bebês estavam por toda parte em Montague Street, nos braços das mães, carregados pelas irmãs, balançando nos joelhos dos pais. Eles faziam parte das coisas, não eram escondidos. E em Whitechapel, nenhuma mulher parava de trabalhar por causa da gravidez. Elas trabalhavam na limpeza da casa e cozinhavam. Carregavam sacolas de compras do mercado, limpavam o chão dos bares, até que se viam forçadas a ir à cama pelas contrações. Mas depois do parto, elas voltavam aos seus trabalhos. De pé na sala de provas da madame, ela de repente sentiu uma tremenda inveja de Nick, de Nate, de Mad. Todos eles tinham seguido seus sonhos e iniciavam seus próprios negócios, tal como ela os tinha. Mas eles os manteriam e ela não. Madame Eugênie providenciou chá, café e bolinhos. Mary serviu uma xícara de chá para Fiona. Depois que ela acabou de beber um pouco de chá e colocou a xícara na mesa, Mary secou seu rosto com ternura, da mesma forma que fazia Simi com Nell. Da mesma forma que fazia com Simi e com Nell. Segurou em seguida as suas mãos e disse: Nick irá ao casamento, eu sei que ele irá. Ele só precisa esfriar a cabeça. Ele me odeia, retrucou Fiona desconsolada. Ora, pare com isso, ele não a odeia, ele adora você. Talvez fosse bom você dar um tempo para ele. Já pensou que pode estar sendo difícil para ele? Talvez esteja com um pouco de ciúmes. Ciúmes? Mary, isso é ridículo. Você sabe que ele não está interessado em mim desta maneira. O que eu quero dizer com ciúmes é que ele está com medo de te perder. Você é a melhor amiga dele, Fiona. A família dele, acrescentou Mad. E agora você vai casar, vai se mudar e começar uma vida nova. Talvez ele esteja pensando que vai te perder, talvez seja por isso que ele foi tão agressivo. Fiona refletiu um pouco. Você acha que é isso? Pode ser. Tenha só um pouco de paciência, dê um tempo para ele. Madame Eugênie retomou a sala com uma caixa nas mãos. Simone a seguiu segurando o vestido de noiva de Fiona. De repente, Madame se deteve, olhou para o espartilho jogado no chão, para o rosto, molhado de lágrimas de Fiona e para Mary. Ela está nervosa, murmurou Mary. Madame olhou-a de maneira compreensiva e voltou-se para Fiona. Olhe, Chérie, o que seu futuro marido mandou, ela disse. Abriu a caixa de joias que carregava e tirou de dentro uma estonteante gargantilha de pérolas com um medalhão de diamantes no centro. Os olhos de Fiona se arregalaram. Mary e Mad se engasgaram. De Paris, Cartier. Para combinar com o seu vestido, disse Madame. É sensacional, não é? Experimente. Ela colocou a gargantilha em Fiona. Um homem que dá esse tipo de coisa, meneou os ombros sem palavras. Bem, uma mulher que tem um homem assim não tem por que chorar. Fiona mirou a gargantilha no espelho, tocou-a maravilhada. Durante toda a sua vida ela nunca tinha visto algo tão belo. Will era tão bom para ela, tão gentil, tão atencioso. Ela havia admirado as pérolas de Emily no dia em que conheceu a família dele algumas semanas antes em Hyde Park. Ele prestou atenção no que ela disse e agora lhe dava as pérolas. Ele foi tão doce com ela.
Emily e a família dele também foram gentis. Até mesmo Will Júnior se esforçou ao máximo para que ela se sentisse bem acolhida. Madame estava certa. A maioria das mulheres não choraria pelos cantos por estar se casando com um homem como Will. O que era um estúpido salão de chá comparado com o amor dele por ela? Como o amor dela por ele. E eu o amo. De verdade, ela insistia para si mesma. Não importa o que o Nick pense. Ela se virou para a madame que segurava o espartilho e esticou os braços para vesti-lo. Depois que ele foi amarrado outra vez com muito cuidado, Simone removeu o vestido de noiva, outro presente de Will, do cabide e ajudou a vesti-lo. Ele já tinha passado por uma prova e agora ela estava ali para garantir que ele não precisasse de alterações. Madame abotoou a fila de botões que desciam pelas costas, ajeitou o corpete à saia, deu um passo para trás e sorriu. Perfeito, ela declarou. Eu sempre digo que quanto mais bonita é a moça, mais simples deve ser o vestido. São as feiosas que precisam de modelos rebuscados, acrescentou com a franqueza francesa para distrair. Fiona voltou-se para o espelho. A partir do dia em que conheceu Will, ela comprou um punhado de vestidos bonitos. Mas em comparação com aquele vestido de noiva, eles não passavam de panos de chão. Era um vestido de renda belga com bainha de seda, embelezado com milhares de pequenas pérolas. Madame aconselhou que se evitassem mangas bufantes exageradas, gola alta e o excesso de ornamentação, tão em voga à época, em favor de uma silhueta lisa que começava a entrar na moda. O vestido tinha um decote quadrado que realçava o seu gracioso pescoço, mangas 3/4 e uma faixa de seda marfim, que terminava com um arranjo de rosas de seda e uma cauda que caía lindamente da cintura até o chão. O véu era de tule e parava na bainha do vestido. Olhando-se vestida de noiva, com joias e o cabelo puxado para o alto da cabeça, Fiona se viu diante de uma mulher que logo se tornaria uma esposa. Ela não era mais uma garota. Minha nossa, como você está linda! Quase não te reconheci. Ela olhou depressa para a porta. Nick! Ela gritou, sorrindo pela primeira vez em semanas. Um sorriso verdadeiro. Ele estava encostado na porta, segurando o chapéu com um olhar tristonho. Ela agarrou as saias, correu na direção dele e se deteve a poucos passos de distância. Pensei que você não viria, eu pensei. Tolinha, é claro que eu viria, disse ele. Eles ficaram assim por alguns segundos. Fiona rodando o anel em seu dedo, Nick inspecionando a aba do seu chapéu. Eu não queria, ele começou a falar. Está tudo bem. Ela interrompeu, finalizando a discussão. Nick olhou-a no fundo dos olhos. Amigos? Ele perguntou, esperançoso. Para sempre. Ela respondeu, abraçando-o com força. Ficaram abraçados por um bom tempo antes de se soltarem. Madame voltou-se para Mary e Mad. É o marido? Ele não pode vê-la com vestido de noiva. Não, é o namorado ciumento, disse Mad. Eu ouvi isso, Mad. Nick ralhou. Que dommage, disse Madame. Que homem bonito. As fotografias do casamento ficariam deslumbrantes. E os filhos também.